Hoje nós vamos falar de dois livros infantis que contam um pouco da história do Brasil. Um deles narrado por uma criança de 9 anos, o Dom Pedro I, e o outro narrado pelo gato da Princesa Isabel. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse é o canal Literário Primeira Prateleira. Então hoje nós vamos falar um pouco de livros infantis que contam a história do Brasil. Esse aqui chama Entre Raios e Caranguejos, do José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. E ele conta na visão do Dom Pedro I, com 9 anos de idade. Ele é o narrador contando a fuga da família real vindo para o Brasil, né? Então é um livro muito bacana. Eu gosto muito dos livros do Toreiro. O Toreiro ele tem livro para adulto também. O primeiro livro dele também fala sobre o Dom Pedro I, sobre o secretário dele. O livro chama Chalaça. E é um livro muito divertido, muito legal. Preciso fazer um vídeo dele aqui. E agora ele tem vários livros infantis. Então esse é o primeiro, eu acho, de uma coleção que chama Historinhas do Brasil. Então vai narrar a vinda da família real para cá, né? Então ele é todo ilustrado em preto e branco. Aqui a Carota Joaquina com as filhas, todas carecas porque pegaram piolho na embarcação. Os mapinhas, então, o Dom João abraçando o Dom Pedro I. Então o livro vai contar assim, começa se passando lá em Portugal, o Dom João avisando o Dom Pedro que eles vão vir embora para o Brasil. E o Dom Pedro descobre que eles estão vindo fugidos, que eles estão fugindo dos franceses que estão invadindo Portugal. E que eles vão ser ajudados nessa fuga pelos ingleses. E o Dom Pedro fica muito chateado, porque ele fala, poxa, nem fugir sozinho a gente consegue. Então ele começa a formar uma imagem do pai dele como um covarde, né? E eles vêm para o Brasil, então conta toda a viagem de navio, os problemas que eles tiveram, como você viu a Carlota Joaquina e as filhas com piolho, os enjoos no mar, as tempestades. E ele vai percebendo que, além de tudo, o pai dele tem medo de caranguejo, o pai dele precisa ser levado no colo para entrar no navio, porque para não pisar nos caranguejos, e tem medo de raios e trovões, né? Medo de tempestade. Então o Dom Pedro não está nada satisfeito com essa história e ele fica querendo voltar para Portugal para enfrentar os franceses, para lutar contra os franceses, e assim eles chegam aqui no Brasil. E aí ele vai com o pai dele, com o Dom João, para a praia de Itaparica, e eles vão passear sozinhos de barco e o Dom Pedro cai no mar e está se afogando. E o Dom João, então, se taca no mar, carrega o filho no colo pela praia, passando no meio dos caranguejos, debaixo de uma tempestade, com raios e trovões, até encontrar a casa de um pescador. E o pescador fala, sem saber quem eles eram, fala, nossa, o senhor foi muito corajoso salvando seu filho hoje, né? E andou entre raios e caranguejos. E o Dom João fala, eu só estava fugindo também dos caranguejos e dos raios, né? E aí aqui tem até um trechinho aqui que é legal. No caminho fiquei pensando no que o pescador falou. Talvez meu pai não fosse um covarde, talvez até fosse um sujeito bem esperto. Era como se os franceses fossem raios e os ingleses caranguejos. Se ele não podia vencer a França, a única saída era vir para o Brasil, correndo no meio dos ingleses. Então aí que o Dom Pedro começa a entender as dificuldades da vida, né? E como você às vezes tem que enfrentar os seus problemas com esperteza. O outro livro esse aqui é Princesa Isabel, o Gato e a Fotografia, onde o gato da Princesa Isabel vai narrar a vida dela através de fotos reais da época, né? Então ele começa mostrando uma foto dela com o cachorro dela, o Rocambole. E ele diz, eu não sou tão conhecido quanto o Rocambole, né? O Rocambole é que aparecia nas fotos. E vai contar desde a infância dela. E o legal é que as fotos não são só essas fotos tradicionais, de época, formais, né, com pose, mas como mostra algumas fotos, como essa aqui, tá aqui a mãe da
da princesa Isabel tirando a foto, e lá no fundo você tem a cabecinha das duas princesas aqui, a princesa Isabel e a irmã, espiando a foto. E aí ficou aqui na foto. Então tem essas fotos assim menos formais também, né? Ele usa muito essa foto aqui, que está o Dom Pedro II com a esposa e atrás as duas filhas, né? Com seus namorados. Só que enquanto o Dom Pedro II e a mulher estão olhando para a foto, os jovens atrás está cada um olhando um para o outro, assim, numa troca de olhares, né? E ele começa a usar essa foto para contar a história do casamento da princesa Isabel com o Conde D. Porque, a princípio, foram escolhidos os dois netos do rei da França para se casarem com a dona Leopoldina e com a princesa Isabel. Então era o Duque de Saxe que tinha que casar com a princesa Isabel e o Conde D com a dona Leopoldina. Só que ele vai falando que assim que eles se conheceram, elas decidiram que elas queriam trocar de namorado. Cada uma se encantou pelo que teria sido escolhido para a outra. E graças à compreensão do Dom Pedro II, elas puderam fazer essa troca. Mesmo o Duque de Saxe tendo um título mais importante, mais digno do que seria a princesa herdeira do Brasil, o Dom Pedro II deixou que elas trocassem e a princesa Isabel acaba se casando com o Conde D. E você tem aqui fotos também deles no exílio, já em Paris. Tem essa foto aqui, você vê o Dom Pedro II com a esposa, e aqui está a princesa Isabel com o Conde D e os 3 filhos. E o gato, tem sempre as ilustraçõezinhas do gato, né? E o gato fala que a foto que ele mais gosta é essa aqui da princesa Isabel com os 3 filhos na escadaria. Então, esses 2 livros são livros que eu gosto bastante, contando a história do Brasil para crianças e através da visão das crianças. Então, eu recomendo bastante. Eu esqueci de falar, o Entre Raios e Caranguejos é da Alfaguara, do selo Alfaguara, e com as ilustrações do Edu Oliveira, que eu também não mencionei. E A Princesa Isabel, o Gato e a Fotografia é um livro do Pedro Afonso Vasques, da Edições Pinacotec. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí no vídeo. E se inscrevam no canal para me ajudar a fazer o canal crescer. Tá? E vamos conversar aí nos bate-papos. Um abraço, até mais.